Olá, você que está aqui curtindo a página da Ion, eu sou o professor Felipe de História, estou aqui para dar algumas dicas em relação a essa matéria. A minha dica de hoje está vinculada a um dos principais temas da historiografia, o medieval. É um tema recorrente nos grandes vestibulares, USP, Unicamp, Unesp, e que nesses, principalmente, tem sido tratado de forma muito mais complexa. Foi o seu tempo em que decorar alguns nomes, alguns impostos feudais, era suficiente para você resolver essas questões. Hoje, inclusive, tem se utilizado cada vez mais questões, ideias muito voltadas ao plano acadêmico. Lembra que a Idade Média é o plano da escola dos Annales, é a história absolutamente culturalista e que não vê os acontecimentos sobre explicações econômicas ou políticas. Não é o feito de grandes reis, não é a economia que gera necessidades ou vontades, é a mentalidade. É a forma como as pessoas pensam. E dentro da Idade Média não dá para dissociar a mentalidade da religião cristã, do pensamento cristão. Lembra que os grandes autores análises, como Jacques Le Goff, criam determinadas simbologias para sintetizar as grandes características do período. Lembra que Jacques Le Goff resume as características feudais a partir de duas relações, uma relação vertical e uma horizontal. Sempre sobre dois seres que de alguma forma aludem a essa lógica. Na relação vertical, dois seres de estamentos ou grupos sociais diferentes. O nobre, dono da terra, que deve a obrigação da proteção aos camponeses que trabalham nela e, portanto, devem a obrigação de tributos, como corvéia, talha, banalidades. Nas relações horizontais, só nobres. A ideia aqui é que ele tem o monopólio da luta. E, como tal, a relação de suzerania e vassalagem está vinculada necessariamente a um sistema de proteção. Enquanto o primeiro nobre, suzerano, senhor, dá ao outro um feudo, normalmente uma terra, mas pode ser uma joia, pode ser uma espada, pode ser um material bélico. Em troca, o nobre vassalo ou cavaleiro torna-se fiel a ele, juramentado em protegê-lo e lutar a seu favor. Assim, essas duas relações permeadas pela religiosidade funcionam como a base do sistema feudal. O vassalo se juramenta perante o suzerano sempre diante de um padre, demonstrando que é a religiosidade que sacramenta o processo. Ela só vale, o juramento é sempre válido porque ele acontece diante de Deus. Lembra que essa relação cultural da religiosidade cristã é fundamental na normatização das regras dentro desse mundo. A concepção de tempo, por exemplo, desses caras é religiosa. Eles têm o calendário gregoriano como base. Eles usam a religiosidade na distinção entre os momentos do dia. Se ele tem o elemento natural, no momento em que ele acorda com o dia nascendo e vai dormir quando o dia acaba, ao mesmo tempo é a religiosidade que divide esse dia no momento em que ele acorda e trabalha e quando o sino da igreja bate, ele vai alimentar a alma na igreja. Essa perspectiva de corpo e alma é muito importante para esse cara na Alta Idade Média. Essa separação entre a parte perfeita do ser humano e a parte putrefata, condenável, quase como uma carcaça mortal em que a gente está aprisionado, é fundamental na concepção de vida dele. Ele entende que a mortalidade é uma penitência. Nós estamos pagando essa penitência por ter cometido o pecado original. Por sinal, pecado original que cria as relações de gênero nesse mundo. Afinal de contas, foi Eva quem comeu a maçã proibida de Deus. Esse pecado que era visto como uma afronta intelectual nas origens bíblicas, como Eva desafiando a ordem de Deus, no mundo medieval vira tentação, vira pecado. Eva comeu a maçã porque não resistiu. Assim, a mulher é a síntese das relações pecaminosas e tem no seu corpo a prática desse pensamento. É o corpo, por exemplo, que dentro das lógicas de enfermidade reproduz essa lógica. A ideia de que você tem uma enfermidade, você tem uma doença, ela é causada pelo pecado. Você cria a distinção, portanto, entre corpo e alma, e da alma e da sua, de alguma maneira, forma de impureza, é dela que você gera a enfermidade no corpo. Quando você comete o pecado, você se torna enfermo. Portanto, a cura dele se dá a partir da cura do pecado. Você deve rezar, você deve orar para, de alguma maneira, se curar. Nessa forma, portanto, estabelecendo relações em que a religiosidade normatiza os padrões de cura. Ela normatiza, por exemplo, as relações de espaço. A ideia do ser feudal, pensar o espaço, está na religiosidade. Lembra que toda a sua mitologia, por exemplo, se dá na visão de que a floresta, local que de alguma forma está aos arredores do feudo, conforma-se a partir de toda uma entidade de lógicas sobrenaturais que de alguma maneira criam nele o medo, o repúdio por esse local. É no obscuro da floresta, que muitas vezes sim é utilizada, tem extração de madeira, tem a utilização da floresta quando próxima do feudo, mas quando muito longínqua, quando tem o desconhecido, é que essa
essa prática começa a criar o imaginário. Lembra de como existe uma mitologia que passa de geração a geração sobre uma tradição oral, alimentando o contínuo medo da floresta. Essa tradição chega até nós, por exemplo, em contos como Chapeuzinho Vermelho, como João e Maria, em que a floresta aparece sempre como um elemento de afronta. Chapeuzinho Vermelho não deveria ter ido à floresta porque ali ela vai encontrar um ser mágico que vai afrontá-la, o lobo mau. Ou mesmo João e Maria, que se perdem na floresta e se veem diretamente em contato com o pecado. A tentação que aparece na Casa dos Doces como antítese do mundo divino e que tem como figura exemplar aquela que orquestrou o processo. A figura exemplar do final da Idade Média é a bruxa. A mitologia daquela que afronta, em primeiro lugar, ela me causa medo. Eu não vou na floresta porque eu tenho medo de encontrá-la. E que dentro das suas ações possui o elemento diabólico que faz com que esse cara se afaste. Lembra que essa bruxa, por exemplo, ela tem aquele caldeirão de água fervente, onde ela junta elementos da floresta e cria uma poção que muda a sua realidade. Você se torna verde, você vira um sapo a partir da poção, que nada mais é do que um elemento florestal, tradições muito anteriores ao medievo, mas que aqui precisam ser, de alguma forma, significadas pela religião para que façam sentido no olhar desse ser medieval. A prática do chá, que estabelecia a cura por essa tal de poção, dentro da bruxa torna-se aquilo que é diabólico, aquilo que altera a realidade, aquilo que me afronta. Por exemplo, é nessa lógica que eu posso pensar por que os seres raramente saíam do feudo. A gente pode pensar em lógicas materiais, invasões externas, mas o imaginário, a mentalidade medieval é fundamental para a escola dos Anali, para a historiografia contemporânea. Noções como a noção de tempo. Lembre-se que esse cara não precisa de grandes noções de tempo para o domínio preciso sobre ele. Tanto faz se é 9,50, 9,52. A lógica aqui é que o despertar e a produção não está num ritmo frenético de necessidade cada vez maior de recursos. Ele come aquilo que lhe satisfaz, ele vive da sua necessidade. É na Baixa Idade Média, com o nascimento do comércio, por exemplo, que as relações mudam. O tempo do mercador, que vende o tempo, por exemplo, na prática de juros, é muito diferente do cara lá na Idade Média que vive da prática agrícola. Essas noções, tempo, espaço, sexualidade, construção do papel de gênero, é o que há de mais atual nas provas de vestibular, dos grandes vestibulares, pelo menos, em relação à Idade Média. E por isso, portanto, é aquilo que você deve estar atento. Eu espero que vocês façam uma excelente prova e, mais do que isso, que você esteja preparado para realizar os seus sonhos a partir do vestibular. Nós aqui da Aion acreditamos nesse sonho e esperamos vocês para novos conteúdos aqui no site da Aion. Valeu!